Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da palavra de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Acautelai-vos dos homens, porque vos farão comparecer nos seus tribunais, e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores e dos reis, como testemunho diante deles e diante dos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será expirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é o que falará em vós. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e lhes darão a morte. Vós, por causa do meu nome, sereis odiado por todos. Aqueles, porém, que perseverarem até o fim, serão salvos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a gente se direcionando aqui ao diário, aos livros, unidos à Santa Igreja, unidos ao coração de Jesus, num só pensamento. No Natal contemplamos o amor de Deus que deu o seu próprio Filho para a salvação do mundo. No Evangelho de hoje, Jesus exorta os discípulos dizendo-lhes que não terão uma vida fácil. Sofrerão perseguição, mas não deverão temer, pois a fraqueza deles será sustentada pelo Espírito Santo. Então, diante de um caminhar com Jesus, diante quando você adere a Deus no teu coração, a segui-lo, nós temos fraquezas, temos aqui, o ensinamento está dizendo que nós somos limitados, que nós temos fraquezas, mas quando nós nos unimos ao Espírito Santo, é Ele que move em nós. Tudo isso vemos em Estevão. Então hoje, queridos irmãos, como nós vemos hoje, a nossa Santa Missa de hoje, no dia 26, vou pegar aqui para nós, dia 26, conforme a liturgia diária. Hoje, Santo Estevão, diácono e protomártir. Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo, foi um dos 7 diáconos da comunidade cristã nascente e entregou sua vida por Cristo como o primeiro mártir da igreja. Celebrando sua festa, sintamos encorajados a dar testemunho de nossa fé em toda circunstância. Então, queridos irmãos, diante desse mover, diante desses ensinamentos, da compreensão, nós temos que entender que diante dessa fé, elas atestam e anunciam Jesus Cristo. Estevão anuncia por amor a esta mesma verdade, e seus irmãos, isso o aproxima de Cristo. Fala ao contemplar o ressuscitado e encorajar a um ato supremo de dar a vida. Ele o faz clamando por perdão e exemplo de Jesus na cruz por seus perseguidores. Então aqui nos dá, irmão, já um mover para que nós possamos responder o nosso evangelho, nosso lecto divino de hoje, quando nós trazemos a palavra de Deus para a nossa vida, junto com os ensinamentos da igreja, junto com os ensinamentos do nosso Senhor para a nossa vida, para que a gente possa nos unir a Cristo, como Estevão se uniu. E ele teve ali um ato, no momento que diz ali em Atos, a primeira leitura de hoje vai estar relatando isso. Atos dos Apóstolos 6, do versículo 8, 10 e o versículo 54 e 59 do capítulo 7. Relata esse momento em que Estevão faz o mesmo proceder de Jesus. Pai, eles não sabem o que fazem. Ele vê o céu se abrindo, ele vê a presença de Deus, e ele mostra ali diante da sua mansidão, naquele momento, um ato de fé, um ato de ensinamento, e logo depois Paulo se converte, aquele que está ali junto, matando ele, é o mesmo depois que vai estar com ele no céu. Olha só, irmãos, que coisa, Que coisa, que ensinamento da igreja, que ensinamento da palavra de Deus, nos trazendo uma verdade absoluta, concreta e real na nossa vida. Então, diante da perseguição,
a minha reação, qual grupo eu pertenço? Falsas acusações ou verdades de Deus cheio do Espírito Santo? Então, queridos irmãos, diante da perseguição, se eu estou no caminho, eu decidi seguir o Senhor Jesus, decidi caminhar com Ele, eu estou num momento difícil da minha vida, de correção, de amor fraterno, aí vem aqui para nós a família. Você viu ali que foi citados os filhos, as mães, né? Aquela reação contrária. Mas como que eu devo agir nesse momento? É isso que hoje vai trazer para nós o ensinamento. Porque o que é uma perseguição? Não é a perseguição de roubar e matar pelos que você tem os bens, né? Ah, não, vou lá e vou roubar o que o cara tem. Não, não é essa perseguição. É uma perseguição que quando você fala, você quer mostrar o caminho de Deus, e você quer que as pessoas busquem o caminho de Deus, porque você viu que é algo bom que você experimentou, que talvez você não tinha experimentado. Mas como que eu vou agir? A minha reação diante deste mover, eu tenho que ir lá e impor, xingar, mal dizer, você vai para o inferno, você não... Como que é a tua reação? Como que você deve agir? E aí, você vai buscar essa resposta onde? Pô, a palavra que está dizendo que acontecerá perseguição. Mas como que eu vou agir? Aí, meu irmão, que nós temos a riqueza dentro da nossa igreja católica, apostólica, romana, a igreja criada por Jesus, os apóstolos, temos os santos. E esse livro aqui, que é uma bênção de Deus, que foi me orientado pelo irmão, aqui está um lecto divino dos santos. Então nós vamos pegar aqui hoje a respeito desse versículo de hoje. Olha que ensinamento foi tirado desse versículo 17, versículo 4, né? No versículo 17. Aqui eu vou pegar aqui o ensinamento de São Gregório. Tem mais de 8 citações de cada santo falando sobre esse versículo. Mas eu peguei esse de São Gregório, que vai nos ensinar a nós dar a resposta para hoje. Diante da perseguição, a minha reação. Qual grupo eu pertenço? Por quê, irmãos? É assim. Você está em certos lugares, e aí você fala, puxa vida, será que eu deveria estar aqui? Ou como eu devo reagir? Como que eu devo agir? Será que eu devo... como Estevão ali, ele não omite a verdade. Ele diz a verdade. Então ele não precisou se unir ao pecado daqueles irmãos, mas ele estava ali anunciando, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. E aí o pregar a palavra, anunciar é dia a dia com a verdade e a vida. Deus é verdade e vida. Eu não posso aceitar algo que não é de Deus. Então, e de que forma que eu sei disso? A qual grupo eu pertenço? Pois se eu sou cristão e vivo minha fé, quando chega o dia de Natal, que nem ontem, eu tenho que estar onde? Na Santa Missa. Dia 24, Santa Missa. Dia 25, Santa Missa em primeiro lugar. Então me uno ao querer de Deus, lógico, não vou ser aquele homem, aquela mulher que agora eu vou excluir todo mundo, não, mas eu tenho a minha família, eu tenho o meu mover cristão, eu devo me unir à graça de Deus, na fonte divina, levar a verdade e renunciar sim ao pecado, renunciar às coisas erradas, não devo me omitir diante de um pecado, né? E de que forma que eu vou agir? Agora vai vir o Santo Agostinho, né? Santo Gregório Magno. Então vamos lá, vamos responder junto com o santo agora? Diante da perseguição, da minha reação, qual grupo eu pertenço? Falsas acusações ou verdadeiras verdades de Deus cheio do Espírito Santo? Por que eu fiz essa pergunta? Então, ali Estevão, ele pertencia ao grupo da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é da Igreja de Cristo. Logo depois à frente você vai ver em Atos dos Apóstolos que Jesus fala para Paulo, para Silas, né? Silas, por que me persegues? E ele perseguia quem? Aqueles que anunciavam, que pregavam, que eram os apóstolos, que eram os seus seguidores dos apóstolos, aqueles que ensinaram para eles, e eles vêm vindo dessa descendência dos apóstolos, da tradição pregada, anunciada, da pregação. E ali ele é perseguido e matado, e Estevão morre na mansidão do Senhor. Exemplo de Jesus Cristo, que deu a vida pela verdade. Então, meu irmão, e diante desse mover, o grupo que Estevão pertencia é o grupo da Igreja Católica Apostólica Romana, ao grupo cristão, o grupo de Cristo, né? Todo aquele que crê nele. Então quem crê em Jesus tem que estar diante da verdade. E aí eu digo para mim e para você, se você está num grupo que não
fala a verdade, que não anuncia o Senhor, tome cuidado, busque na fonte correta os teus ensinamentos, busque na fonte das amizades boas com Cristo, para que você seja alimentado com o mover do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um grupo de oração toda segunda, nós temos a Santa Missa, né? Todos os dias, e isso é o principal do católico. Eu devo me alimentar da palavra de Deus, devo me alimentar da presença do Espírito Santo, e aí, meu irmão, eu estar no mundo. É ao contrário, eu devo ir lá viver o mundo e deixar Deus em segundo plano. Então aí eu devo me embriagar, viver cachaçada, piseiro, um monte de coisinha. Irmão, não condenemos isso, porque quem tem que ter a escolha é cada um. Nós estamos dizendo assim, qual que é o mover correto diante de um dia de Natal? Qual que é o mover correto diante do caminhar com Jesus? Eu buscar a Deus, levar a verdade, e isso vai ser perseguição. Você vai ser questionado por isso. Você está muito dentro da igreja. Você é muito radical. Irmão, estamos fazendo um caminhar com Jesus. Agora, se caminhar com ele é radicalidade, é isso que Estevão ali queria dizer, queria explicar, que ele quis dizer a verdade para esses homens, e eles, o que eles fizeram? Armaram uma cilada para Estevão. Eles perseguiram ali Estevão, armaram uma cilada, não conseguiram vencer Estevão nas palavras, e ali eles armam uma cilada e mentem para derrubar Estevão. Por isso que ali eles aceitaram ali por todos. Então assim, irmãos, teve um grupo coletivo que ataca Estevão, né? Então, as falsas acusações e o agir com violência coletiva aconteceu ali. E falsos testemunhos contra Estevão. Então, tem aquele grupo que vai te acusar, porque agora nós não podemos beber mais, agora nós temos que tudo. Não, meu irmão. Pelo contrário, você sendo um homem ou mulher moderada, você vai saber discernir, que não é sempre na tua vida que você vai ser um homem independente, né? Então, tudo que é reunião que tiver hoje, nós precisamos estar embriagados, tome cuidado. Que o meu foco não é Jesus Cristo, o meu foco é a bebida, o meu foco não é o Natal, o meu foco não é reunir em família, o meu foco é estar com um copo de cerveja na mão, o meu foco é estar abraçando ali a Satanás, né, sem saber. Por quê? Presta atenção, um homem que é uma mulher que se busca íntegro diante da família, que é o projeto de Deus, que é estar unido em oração, amor, compreensão, o teu lugar ao lado da sua esposa e seus filhos. O teu lugar com amizade é junto à família. Então, se eu sou um homem ou mulher de Deus, eu vou prezar a unidade. É um dia de Natal, um dia que nós temos que acolher Jesus no coração. Eu estou fazendo isso? É simples. Essa é a verdade. Ninguém está acusando ninguém. Só estou falando, você está acolhendo realmente Jesus no teu coração? Você está vivendo uma graça grande que é neste dia você louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida. É você se unir a Ele em oração. É isso. Agora vamos lá para o que o nosso São Bernardo fala diante de tudo isso, né? Eu estou dando uma pequena explicação envolvendo todo esse mover. Aí você está nesse mover de todo mundo junto, os ataques, as perseguições, as falas. Como que eu devo agir? São Gregório Magno. Aquele que exerce o ministério da pregação não deve causar o mal, mas suportá-lo, pois com sua mansidão aplacará a ira dos que se insurgem contra ele, e sofrendo tais aflições, curará as feridas dos pecadores. Com essas palavras, meu irmão, coloca a mão no teu coração e faça como eu fiz hoje. Eu falei, Senhor, quantas vezes eu me irei tentando uma correção fraterna, né, que é junto de muitos. Quantas vezes eu me irei tentando falar a verdade. E o que eu percebi hoje, irmãos, com esse lecto divino de hoje, é que a mansidão, o Espírito Santo é que nos defende. E eu tenho essa dificuldade, quando eu vou corrigir, que eu sei que eu estou na minha razão, de eu me irar, assim, aumenta a voz, né? E isso, eu vi hoje que não tem necessidade, né? Que a mansidão vai curar o coração de muitos. A mansidão é uma resposta diante do ataque do mal. Que a mansidão faz com que as pessoas que estão ao seu redor... Porque assim, quando as coisas é divina e você está tendo uma ação de Deus, que você está sendo um homem ou mulher de Deus, um homem ou mulher cristã, e você vai dar uma resposta verdadeira, simples, sem alterar, e aquelas pessoas se alteraram com você,
armaram ciladas, né? O que você tem que fazer nessa hora? Como que eu devo agir nessa hora? Ainda com a mão no teu coração. Talvez você já sofreu essa cilada e você tentar fazer uma correção ontem, né? Talvez você tentou corrigir alguém, falando, ó, não está certo o que você está fazendo, a tua família está aqui, você está embriagado, fazendo tanta bobeira, falando bobeira. Irmão, coloca a mão na consciência, talvez essa pessoa se alterou contigo, essa pessoa te xingou, falou que você ouviu o que não necessitava ouvir, mas no momento você silenciou e falou, não convém porque o cara está embriagado, né? Eu vou silenciar, amanhã nós conversamos. É uma atitude cristã. Porque você falou uma verdade, você tentou ajudar o irmão, você chamou ele para um lado, não corrigiu ele na frente dos outros, não humilhou ele, mas você foi humilhado pelas palavras de ira, de raiva. É o que aconteceu com esses irmãos aqui. Diz a palavra ali que quando Estevão começou a glorificar a Deus, irmãos, eles taparam os ouvidos e foram agredir Estevão, tacaram pedra, tiraram ele para fora. É uma reação que acontece quando às vezes você está tendo um momento de correção em casa mesmo, uma família, e você vai corrigir, as pessoas ficam assim, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. É uma reação irada, maligna. Uma reação errada dessa pessoa. Mas como que eu devo agir? Continue firme. A hora que passou a tempestade, passou o nervosismo, aí você vai conversar. Eu aprendi uma coisa muito importante, que às vezes eu me perco, né? A hora que você está conversando ali, que vê que deu aquela irada, viu que deu aquele nervosismo, e um começou a falar um negócio, outro começou a falar outro, e começou a aumentar a voz, e começou a vir a ira, o que você deve fazer? Silenciar isso aí. Volta na hora que tiver tudo calmo. Papa Francisco falou isso. No momento do nervosismo, não tente dialogar. No momento que você viu que alterou a voz, que começou a dar os problemas, acalma o teu coração, respira, vai dar um sentimento de humilhação, vai dar um sentimento que você precisava falar algo, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. E isso, irmãos, eu vivo essa graça dentro da minha casa. Às vezes, quando eu vejo que eu vou dar uma alterada, meu filho, a minha filha fala assim, ou né, quando é com a minha esposa, pai, fica quieto, agora não é hora. Olha só, irmãos, exemplos dentro de casa, que benção. Agora, se fosse ao contrário, né, todo mundo se une. Não. Exemplos positivos, que na hora que você vai se irar, alguém fala, não, calma. Não é a hora, mano. Que benção, irmãos. Talvez você esteja passando isso. E eu digo para mim e para você, você é um cristão que está batalhando perante a verdade. Você é um homem ou mulher que está buscando a paz dentro da tua casa. Você é um homem ou mulher que está buscando a paz lá no relacionamento familiar. Quando você vê coisas erradas, mas você está ali e talvez você não condiz com aquela verdade, não faz aquilo, talvez você é julgado por isso. Mas você permanece firme na verdade cristã. Quando pedir a tua opinião, você dá a tua opinião e silencia. Agora eu dar a minha opinião sem me convidar também, a gente tem que tomar cuidado, porque o ambiente ali talvez não é propício para isso. É o outro momento, que é o momento de você corrigir e falar. Tudo isso Deus está mostrando agora, irmãos. Tudo isso Deus está me falando agora. Por quê? Porque eu vi tudo isso em Estevão. Eu vi tudo isso na presença de Jesus na vida de Estevão. Ele silenciou. Ele começou a louvar a Deus. Ele não agrediu, não foi para cima. Como você vê lá na ação de Pedro, lá que quis puxar da faca e cortar a orelha do soldado. Jesus disse, calma Pedro, não é isso não. Calma. Não é assim que eu quero. Então ali tudo, irmãos, é um mover do Espírito Santo nos ensinando. Por isso que eu coloquei até aqui. Vocês têm a falsa acusação, que é Satanás tentando irar todo mundo, brigar. E você tem a verdade cristã que vem de Deus, cheia do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Por isso, querido irmão, com a mão ainda no teu coração, nós vamos pedir isso hoje. Falar assim, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre o meu coração. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família. Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. E toda situação maligna que rondou a minha família, que atacou a minha família, que trouxe um mal, que trouxe briga, discórdia, Senhor. Que neste momento seja o teu Espírito Santo nos preenchendo, nos libertando de todo o mal. Sabe, irmão, o Senhor me colocava assim, brigas e discórdia ontem, no dia de Natal. Olha só. O Senhor me colocava assim, brigas assim, muito difíceis, assim, umas brigas assim,
bate-bocas, né, que seria desconforto, e teve o extremo nervosismo. Como agir agora? Silenciar, é o que estamos fazendo, rezar, procurar o erro em mim, não nos outros. Porque quando eu vou pedir perdão, não é pelo que o outro fez para mim, mas o que eu fiz na hora do nervosismo. Isso é muito importante. Quando você fica procurando no irmão o erro diante de uma briga, de uma discórdia, você nunca vai conseguir pedir perdão. Então, para você conseguir perdão, opa, o irmão falou isso, mas como que eu reagi? Eu tive mansidão ou eu agredi com palavras? Então, se eu agredi, eu errei também. Então, eu preciso pedir perdão pela minha parte. Ô, irmão, perdoa. Eu errei. Não quero olhar para o erro de vocês, nem para o meu. Agora eu quero olhar para dentro de mim. Eu errei agora. Eu errei falando, gritando, falando alto, xingando, eu expus coisas que não poderia, falei coisas que não deveria. Me perdoa por isso. Mas nós precisamos reconciliar e sentar uma hora com mais tempo. E nós vermos os nossos erros, nossas falhas diante de Deus, porque nós desagrademos a Deus e não aos homens. Então, quando nós ofendemos o irmão, xingamos e brigamos e tratamos mal, nós estamos ofendendo a Deus diante do mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Então, Senhor, neste momento, querido irmão, o Senhor está curando corações que ontem teve desavenças. Você está enxergando que eu preciso pedir perdão. Não deixe que isso passe na virada do ano. Não deixe que isso aconteça, irmão, para amanhã. Vai hoje mesmo. Já acalmou, já passou o de ontem, hoje está quente ainda esse mover, né, que aconteceu de errado, mas chegou o momento de você usar da humildade diante da oração. Eu preciso me humilhar para que o meu coração seja exaltado diante de Deus. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus ilumine, queridos irmãos, o mover de cada um. E como diz a nossa resposta hoje, né? Diante da perseguição, qual é a minha reação? Qual é o grupo que eu pertenço? A Cristo. Diante das falsas acusações, diante de tantas brigas e discórdias, o que é certo e o que é errado? A verdade vem de Deus. Se está me unindo a isso que eu estou falando, a Deus, glória a Deus. Se não, eu estou errado também. Então, diante de uma falsa acusação, opa, eu falei isso, isso é divino. Então fica em silêncio, meu irmão, porque o Espírito Santo te defenderá. Porque você é um homem cheio do Espírito Santo. Vai vir palavras certas na hora certa, cheias do Espírito Santo. Que Deus abençoe seu dia e ilumine a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reze um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja